Sempre é bom repetir. Você não precisa mudar 100% da sua carreira de uma hora para outra. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar para aí sim perseguir seus objetivos de carreira. E o vídeo de hoje é um vídeo que vai falar de um assunto talvez um pouquinho menos conhecido, mas é um assunto que eu acho um dos mais importantes quando a gente fala de mudança de carreira. E nesses meus anos aí como um conselheiro profissional, um especialista em carreira, diversos dos meus clientes precisaram mudar de carreira de uma maneira bastante, vamos dizer, bastante intensa, né? Uma mudança muito da água para o vinho, vamos chamar assim. E nesse momento, é claro que a gente fica um pouco desolado, né? Porque aí a gente vai ter que enfrentar diversas barreiras de entrada, né? Não tenho experiência, não tenho a formação, eu não tenho tal. E muito frequentemente a gente enfrenta uma certa dúvida, né? Será mesmo que essa mudança vai ser o que eu espero? Mudar para lá é uma decisão correta ou uma decisão que eu consigo manter? Como é que eu vou planejar isso? E se acontecer determinadas coisas? Enfim. Quando a gente fala sobre isso, é sempre um assunto muito delicado. É sempre um assunto que a gente não pode levar de uma maneira muito simplista, né? E esse vídeo e o próximo, onde a gente vai falar de... Hoje a gente está falando de pivotar de carreira, né? A gente já vai explicar o que é. E no próximo vídeo que a gente vai falar de prototipagem de carreira, são vídeos com ferramentas, né? Vídeos que a gente vai aprender a usar ferramentas para mudar de carreira de uma maneira um pouco mais leve, né? A gente já falou de planejamento, a gente já falou de como fazer planejamento de carreira, né? Vou tentar deixar o vídeo aqui, se não me engano eu sempre troco o lado, mas em alguma dessas pontas aqui, onde a gente fala de planejamento de carreira. E esse vídeo ele é para te ajudar a fazer esse planejamento, é para tirar um pouco da ansiedade de mudar e pelo menos colocar um pouquinho mais em ordem ou obter um pouquinho mais de controle até sobre a sua mudança, né? E hoje nós vamos falar sobre pivotamento de carreira. Quando a gente fala sobre esse tema, né, pivotar, tem dois, se você procurar, né, tem várias, se você procurar no Google o que é pivotamento, você vai ver muito artigo de empresa, sobre startup, etc., que hoje fala bastante disso, pivotamento financeiro de uma startup, ou de projeto da startup, mas quando a gente aplica o significado, a gente tem dois significados principais, né? O primeiro é uma peça de motor que a gente tem, que é o pivô. O pivô ele é basicamente o pino por onde as engrenagens rodam, né? E o segundo é os pivôs esportivos, especialmente do basquete. Quando a gente fala de pivotar, basicamente a gente está falando de mudar a direção sem mudar a base, né? Quando o jogador de basquete, por exemplo, ele firma pelo menos uma das pernas no chão e ele pega a bola de um lado e ele vai para o outro, sem mudar a base. E é basicamente esse o conceito que a gente quer passar aqui. Como eu mudo de carreira, né? Como eu mudo pelo menos o meu olhar sem precisar mudar a minha base, que é uma das coisas que mais dá medo e é uma das coisas que eu não recomendo, né? Eu sempre trato com recomendações aqui. Eu não recomendo que você mude a base como o primeiro passo do seu plano. Se você consegue manter sua base e olhar para os lados, a não ser que você queira uma mudança, nossa, muito extrema em muito pouco tempo, o que eu recomendo é que você faça um pivotamento. Tenta mudar o seu olhar sem mudar a sua base no primeiro momento, para você poder olhar melhor para as coisas, né? A gente está sempre tão focado, né, em um lado só das coisas, que talvez só olhar para o outro lado já vai te dar mais ideias sobre, por exemplo, para o que você quer mudar. Então, basicamente, a gente está falando de girar, né? De, sem mudar o que você já tem, você ter um olhar mais amplo para as coisas. E aí depende do que você quer girar, dá para você fazer sem mudar a sua base, sem mudar, por exemplo, sua formação e etc, tá bom? Mas o conceito principal aqui é você girar seu corpo, girar seu olhar, sem precisar necessariamente mudar a posição, mudar a sua base. Então, a gente fala que pivotar a sua carreira é manter alguma característica essencial, que pode ser a experiência de trabalho que você já obteve, a área de formação, a área de atuação que você vive
e mudar alguma outra característica. E aí a gente vai dar alguns exemplos para você entender o que pode ser uma base e o que pode ser uma característica. Na verdade, não tem mais a metáfora aí que uma das coisas é a perna e a outra das coisas é o torso, né, que gira. Na verdade, a gente pode ter, dependendo do momento, uma coisa sendo a base, dependendo do momento, outra coisa sendo esse olhar que você vai dar. Então, um dos exemplos mais simples é você mudar de área dentro do mesmo mercado, dentro do mesmo tipo de empresa. Então, hoje você trabalha numa instituição que vende bens de consumo, ou melhor, bens alimentícios, e você trabalha na área de marketing. E você quer mudar a sua área, mas mantendo, mudar de área de negócio, mas mantendo a sua formação, a sua experiência em marketing. Então, você vai buscar, por exemplo, um outro emprego dentro de marketing, dentro do seu nível, dentro da sua experiência, etc., mas uma área diferente. De repente você quer ir para uma instituição financeira, de repente você quer ir para uma startup, de repente você quer ir para a área educacional, mas você vai trabalhar ainda com marketing. Então você mantém a sua base de marketing e muda o seu olhar dentro aí das inúmeras possibilidades de mercado que a gente tem. E, para dar um exemplo contraditório, você pode querer mudar de área dentro do mesmo mercado. Eu estou para dizer, pelo menos segundo a minha experiência, que é o mais comum, tá? Quando a gente busca uma mudança, normalmente a gente busca uma mudança um pouco mais essencial, uma mudança de tarefas, né? Eu não gosto de fazer o que eu faço e não necessariamente no ambiente em que eu faço. O mais comum seria isso. Então, usando o exemplo que a gente usou, se você trabalha numa indústria de bens alimentícios como marketing, você pode trabalhar, você, por exemplo, tem um desejo de usar mais o seu perfil analítico e não apenas o seu perfil criativo. Então você vai para uma área de análise de dados, uma área financeira, uma área de contabilidade, uma área um pouco mais técnica, onde a sua análise seja um pouquinho mais importante do que sua criatividade. E aí você vai mudar para uma dessas áreas, mas dentro ainda do setor, por exemplo, né, de bens alimentícios. E aí dentro dessa área você pode mudar de empresa, você pode manter a sua empresa e mudar apenas o departamento para você passar. E é para você continuar. E aí eu estou para dizer que não só é mais comum, como é mais difícil hoje em dia, né? Porque aí você vai ter que provar alguma experiência, especialmente se você não quiser começar do zero, né? Então, hoje eu sou um coordenador, um gerente, e aí eu não quero entrar como estagiário na área de finanças, por exemplo. Eu quero manter o meu nível ou baixar um pouquinho só ele. Como eu faço isso? Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer projetos dentro da área, tudo isso por fora, porque dentro do seu trabalho você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer um projeto de finanças dentro de marketing. Aliás, é possível, mas é um pouquinho mais difícil, mas fazer projetos desse tipo, projetos analíticos, projetos financeiros, para você, dentro do seu currículo, provar para a pessoa que vai te contratar que você já está apto a fazer aquilo, que realmente é uma mudança de carreira, que você, enfim, tomou essa decisão e que você gostaria de trabalhar, e você vai ter essa explicação, você vai ter uma entrevista um pouquinho diferenciada de uma entrevista normal. Quando a pessoa vê no seu currículo que você não tem experiência formal na área, ou que você não tem uma formação acadêmica específica da área, ela vai querer entender um pouquinho mais, talvez ela até ache um som atrativo, né? Eu lembro que na minha experiência, quando eu mudei da área de engenharia para a área educacional, eu consegui encontrar pessoas muito legais, né, que acharam que a minha experiência em engenharia ia ser um ponto de vista interessante e novo para uma área onde era mais pessoas da área de psicologia, da área educacional, da área de administração. Então, me adicionar ao time não era porque eu era melhor ou pior, mas ia colocar um outro ponto de vista sobre as coisas. E foi, inclusive, o que aconteceu, na verdade. Então, depende muito, vai ser um pouco difícil, mas você pode sim pivotar, mantendo a base só da área que você trabalha, você pode pivotar para uma tarefa, né, um cargo diferenciado. E a gente pode também, dentro do pivotamento, mudar de atividade dentro da mesma empresa. É um pouquinho diferente de mudar de área, tá? Não necessariamente você vai mudar. Por exemplo, uma promoção seria um exemplo de mudar de atividade dentro da empresa, porque você vai cumprir, ao invés de uma atividade operacional, você vai cumprir uma atividade de gestão. Mas aqui a gente vai um pouco além. Mudar de atividade pode, por exemplo, querer dizer que você vai passar de um gerente de pessoas para um gerente de projetos.
dentro de uma mesma área, por exemplo. Você pode cumprir uma carreira mais técnica, ao invés de uma carreira mais de gestão, né? Um pouquinho parecido com o exemplo anterior, mas bem diferenciado no sentido de que não necessariamente uma pessoa de carreira técnica vai ser líder de projetos. Então, você pode mudar sim de atividade no sentido de departamento. Hoje eu trabalho com logística e aí eu quero trabalhar com RH. Legal, a gente pode fazer isso também. E todas as mudanças, cada uma delas vai ter um pouquinho de dificuldade. Se você quer ser promovido, você vai ter uma dificuldade. Se você quer mudar de área, você vai ter algumas outras. O pivotamento, gente, ele é uma mudança de carreira e, portanto, como todas as mudanças de carreira que a gente vem falando aqui, ele vai dar trabalho, tá? Não pensem que é fácil pivotar, vou pivotar. É uma maneira de você facilitar uma mudança drástica. Você muda primeiro uma coisa para depois mudar a outra. Porém, ele não vai ser fácil. Tá? É uma mudança de qualquer forma, ele vai trazer ansiedades, preocupações, vai trazer vários tipos de sentimento aí e vai trazer muitas dificuldades, cada uma com a sua natureza diferente. Tá? Mas uma das coisas que a gente pode pivotar é pivotar a nossa atividade, o que a gente faz dentro da nossa empresa. É inclusive uma das maneiras, dentre os exemplos que eu trouxe, é uma das menos complexas. Não vou falar que é mais fácil, mas é menos complexa, porque dentro da empresa, se você for uma pessoa aí que mantém um networking, você vai conhecer as pessoas te conhecem, se você tem uma boa relação na sua área, você faz bem seu trabalho na sua área, isso conta para você mudar de área, conta positivamente, tem contar negativamente, no sentido de que pode ser que seu chefe não queira te doar para uma outra área, mas aí você vai conversar com ele, etc, etc, etc. Então, é uma das maneiras mais tranquilas menos complexas, né, de você fazer um pivotamento aí dentro da própria empresa. E ao contrário, a gente também pode mudar de empresa dentro da nossa atividade. Então eu quero fazer exatamente o que eu faço. Hoje eu sou um gerente de projetos na área de TI. E eu quero isso, mas eu quero mudar de empresa. A empresa, a cultura, o jeito, as pessoas, o lugar da casa não tá bom para mim, eu quero mudar de empresa. É um dos pivotamentos mais tranquilos de fazer, pivotar de empresa. Também não é fácil, mas é um dos mais ok. Dentro do mercado como está funcionando hoje, o mercado de trabalho, é o que você vai ter menos dificuldade, né? Porque você vai simplesmente refazer seu currículo, colocar as experiências atuais que você tem, atualizar o seu currículo, colocar a experiência que você tem e você vai mudar para as empresas que você acha mais interessante, que você gostaria de trabalhar. E aí você vai passar pelo processo seletivo, fazer entrevista, dinâmica, etc, etc, etc. Certo? Mas dentre os exemplos, talvez esse seja o menos complexo de todos. Menos complexo, inclusive, do que mudar de área dentro da empresa. Porque você já tem as pessoas... Geralmente o recrutamento de uma maneira simplista, né? Ele vai tentar alocar uma pessoa que tem uma experiência, tem um determinado tipo de experiência, determinado tipo de formação acadêmica para colocar lá. Se você já tem isso, só quer mudar só a empresa e mais nada, há uma maneira aí também você de pivotar. E aí, mas eu quero mudar minha atividade também, mas eu quero mudar só de, por exemplo, projetos de consultoria para projetos em finanças. Legal. Projetos de TI para finanças. Legal. Então você muda isso, depois você vai mudar, por exemplo, agora que eu sou em finanças, eu não quero mais ser gerente de projetos de TI, eu quero ser gerente de pessoas numa área diferente. Tá bom, você mudou primeiro uma coisa, depois você vai mudar a outra, tá? Lembrando que para você chamar de pivotar, né, você tem que necessariamente mudar uma coisa e depois a outra, tá certo? Uma maneira um pouquinho mais geral da gente fazer um pivotamento, não uma maneira específica como as que a gente falou, é você mudar para uma área onde ainda sua formação ou sua formação acadêmica, né, sua faculdade, sua pós-graduação, sejam válidas, mas é uma carreira, uma área, um cargo diferente do que você tem agora. É uma maneira um pouquinho mais genérica de falar, mas eu não contei outra forma, tá? É basicamente você mudar alguma coisa na sua carreira, mas ainda depender da sua formação acadêmica ou da sua experiência de trabalho até agora. Dá para fazer bastante coisa com isso. Então, por exemplo, muitas empresas vão querer uma pessoa que faz relatório ou procedimentos de administração. Então, você pode mudar de área ou de empresa muito facilmente. Um
diploma um pouco mais genérico, desculpa aí, né, mas como por exemplo engenharia, administração, até psicologia, um diploma que te abre muitas portas, também consegue. Então um psicólogo, por exemplo, pode parar de clinicar, né, de atender clinicamente, para trabalhar em um hospital, para trabalhar numa empresa, na área de RH. Então dá para você mudar bastante de área, pivotar bastante, só usando a sua formação acadêmica ou sua experiência também. Geralmente a sua formação acadêmica está lá atrás, né? Já faz mais aí de 5, 10 anos que você se formou. Normalmente o que vai contar mais é a sua formação, é a sua experiência profissional, né? No que você já trabalhou, tá? Menos a sua formação acadêmica. Mas tem casos, não necessariamente você tem se formado há mais de 5, 10 anos, que também a sua experiência, sua formação acadêmica vai te abrir portas diferentes aí. E aí, de novo, geralmente você mudar uma coisa usando isso, obter aquela experiência profissional para aí sim você atingir, por exemplo, eu quero trabalhar com RH, vamos supor um psicólogo que sai da clínica para trabalhar com RH. Quer trabalhar com RH, e aí ele quer trabalhar no RH de uma empresa, startup, que faz alguma coisa inovadora. Não, ele começa numa empresa normal, fez uma normal, eu digo uma empresa de uma área não inovadora. Começa, faz o RH, obtém a experiência e com essa experiência ele começa a mudar a base dele. Começa legal. Agora que eu tenho experiência, eu consigo, com essa experiência, me aplicar para outros tipos de vagas que é realmente a minha visão final aí de carreira, o meu horizonte de carreira que eu quero atingir. E o último exemplo que eu trouxe aqui, talvez, na minha opinião, é o menos complicado de entender, né? Mas não é o menos complicado de aplicar. Mas é você abrir uma empresa com o que você já faz, né? E aí um exemplo um pouquinho diferenciado, por exemplo, se você é um chefe, um cozinheiro num restaurante e você vai abrir uma empresa de entregas, né? Então você vai se inscrever aí em um desses aplicativos que fazem a entrega, você vai fazer a comida na sua casa e você vai colocar isso para vender de alguma forma aí. Você empreender, mesmo que seja numa área onde você já tem conhecimento, é difícil. Empreender é difícil, tá? Mas, de novo, vai chamar de pivotamento, você vai querer, não é, eu quero fazer minha comida e vender. Não, se eu quero fazer minha comida e vender, mas num restaurante. Aí você pode começar empreendendo e aí depois você abre um restaurante. Para você pular, então você fez uma mudança e você muda a sua base. Certo? Ou em casos mais raros, né? Geralmente quando a gente fala de empreender não tem muito mais espaço, mas nos casos mais raros, por exemplo, eu faço projetos de recrutamento e seleção. Legal, você já trabalha com recrutamento e seleção, você vai abrir uma consultoria, aprender a empreender dentro dessa consultoria e aí você quer empreender fazendo bolo. Então você passa para empreender em qualquer coisa e aí você empreende no bolo, que é o que você queria desde o início. Certo? É um pouco mais raro essas situações, mas também pode acontecer. E agora que a gente entendeu o que é, vamos entender um pouquinho o que não é, tá? Pivotar não é experimentar a nova carreira, não é experimentar a carreira que você quer. É, com os olhos na carreira que você quer, você fazer uma mudança um pouquinho mais fácil de ser realizada do que se você sair do A para o Z, você vai do A para o B, do B para o C, você vai fazendo pequenas mudancinhas que vão mudar pouco a base sua para você obter outras bases, né, outras experiências profissionais, outras até formações acadêmicas, para aí você chegar naquela experiência. Então não é você experimentar. Então vamos supor, você é analista financeiro e quer virar médico. Então tá bom, então você pivota, por exemplo, como vou virar analista financeiro no hospital, acompanhar o dia a dia, já estou na área da saúde, já conheço pessoas na saúde, legal, e aí eu faço minha faculdade de medicina para aí sim eu virar médico. É um exemplo aí de pivotar. Mas não é vou experimentar como é ser médico. Não, fazer uma mudança na sua carreira que você consegue manter alguma coisa que você já sabe. Tá? Então não é experimentar ou testar uma carreira nova. Porque o nome que a gente dá para esse experimento, para esse teste de carreira, é a prototipagem, que é o assunto que a gente vai ver semana que vem. Tá? Então, tenta entender que quando você pivota, você muda de carreira, mas não muito. E quando você prototipa, que é o que a gente vai explicar com bastante detalhe semana que vem, aí sim, eu vou testar essa carreira para ver se realmente vale a pena eu investir meu tempo, minha energia, meu dinheiro, indo pelo caminho que eu vou mudar de carreira para lá, tá?
Em geral, as pessoas entendem, prototipam e aí elas vão fazer como parte do plano de carreiras dela, parte do plano de carreira delas, elas vão pivotar, tá? Geralmente é assim que acontece, mas nem sempre. Tem muita gente que pivota para uma área que quer e aí dentro da uma área, dentro de uma atividade, ele vai experimentar essa profissão final e ela fazer uma prototipagem, que é o que a gente vai ver semana que vem. Então, em resumo, pivotar de carreira é fazer uma mudança 100% completa, só que mantendo alguma coisa da sua experiência anterior. Experiência, formação, área, cargo, etc. Para você, com o objetivo, fazer uma mudança maior para mais para frente, certo? Esse é o resumo aqui do pivotar uma carreira. E para que serve? Por que eu estou falando que existe essa possibilidade e tal? A primeira questão é que é um passo menor e é um passo menos arriscado. Normalmente, quando eu faço processos de aconselhamento de carreira profissional, eu falo para as pessoas pivotarem antes, fazer protótipo antes. Por quê? Porque não dá para você sair do A para o Z muito facilmente. Primeiro que não é fácil, vai ter muita barreira de entrada. Segundo que, dependendo da mudança que você quer fazer, vai ser um negócio extremamente complexo. Você sair aí por exemplo, de um trabalho empresarial que você faz numa área tradicional, como marketing, finanças, RH, e você quer, sei lá, empreender lavando cachorro. Nossa, legal, putz, super, seu sonho, mas você sabe empreender? Você gosta de cachorro? Você vai saber dar banho neles? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Então, vamos passar por um passo que não é tão, vamos dizer assim, arriscado para aí depois você sim pensar em fazer alguma coisa diferenciada. Então, é um passo com um risco menor. E é um passo que você se aproveita mais já da sua base. Você não precisa mudar tudo de repente. Você pode fazer pequenas mudanças. E é o ideal que você faça pequenas mudanças, tá? Como eu disse, a vida não muda de uma hora para outra, tá? Isso vai acontecer pouquíssimas vezes na sua vida. Mudar de uma hora para outra, muita coisa. De resto, a vida, se você quer fazer uma mudança vai ser composta de pequenas mudanças para acontecer uma mudança gigantesca. Então a gente serve para preparar para essa mudança maior também. E por que não? Não é o objetivo final, né? Eu falei que não serve para fazer uma mudança, mas serve sim para você experimentar alguns aspectos da sua carreira que você planeja, né? Voltando no exemplo aí da pessoa, né, que trabalha numa empresa com finanças e ela quer virar médica e ela vai passar por esse pivotamento, ela vai primeiro ser da área de finanças dentro do hospital. Você não vai saber o que é ser médica, mas você vai entender o dia a dia de um hospital. Mesmo trabalhando com finanças, os dados com que você vai trabalhar são dados da área da saúde. Vai ser o número de morte, o que você precisou pagar porque alguém errou numa cirurgia, quantos medicamentos eu preciso ter para cada coisa, o que o meu hospital faz de melhor para eu poder comprar as coisas mais... Enfim, você vai ter um gostinho, né? Depende da mudança que você vai fazer, mas você vai ter um gostinho sim dessa sua carreira final, essa sua carreira que você está almejando ao fazer esse pivotamento, tá? Então, serve para você ter um gostinho, não serve para você experimentar aquela carreira, mas serve para você ter o gostinho. Ah, legal, estou no dia a dia agora hospitalar aqui, eu estou entendendo, estou vendo, estou tratando com médicos, mesmo que eu não esteja na área específica, no atendimento, numa área mais do front, assim, junto com o médico, eu estou tendo contato com o médico. Estou trabalhando no hospital, não tem como você não ter contato com o médico. Você vai na área de finanças, por exemplo, para ver quanto ganha cada salário, médico precisa de RH também, vai resolver o problema de RH do médico, vai resolver o problema financeiro do médico, vai resolver o problema financeiro da saúde como um todo e vai entender o impacto da sua decisão. Então serve para você experimentar também, mas não serve para você ter gostinho, mas não para experimentar. Então, pessoal, para resumir e para terminar o vídeo, eu acho que tem uma mensagem muito legal que eu falo para muitos clientes, eu falei isso, na dúvida, pivote. Tá? Na dúvida, não faça uma mudança drástica de carreira. Na dúvida, faça esse pivotamento aí. Na dúvida, mude um pouquinho só, mude uma parte só da sua carreira para depois mudar outra. Não faça 10, 20 mudanças estruturais dentro da sua vida ao mesmo tempo. Primeiro que isso é muito arriscado, você tem que se sustentar, você tem família, às vezes depende de você, tem pessoas que dependem de um modo de vida. E segundo, que você pode se frustrar
sem precisar. Às vezes você ia ser a melhor médica do mundo, mas você tentar ser médica direto, partir de uma área nada a ver com medicina nem saúde, para uma área de médica na medicina, vamos dizer assim, né? O título de muito estudante de medicina, né? Médico em medicina. Mas assim, você começa, você entende melhor a sua decisão, você tem um tempo maior e tem uma segurança maior. Então, na dúvida, pivote, ok? Pessoal, então é isso que a gente queria falar nessa semana, tá? É um assunto um pouquinho mais técnico, mais ferramental, talvez. Se você ficou com dúvidas, deixe um comentário aqui, eu vou tentar responder todos os comentários sobre todos os temas, tá? Se você gostou ou não gostou desse vídeo, deixe uma reação apropriada aqui, um like, um dislike, e deixe um comentário também, para eu entender o que você gostou ou não gostou. No mais, também comente se você ficou com dúvidas ou se você tem sugestões de pauta aqui pra gente, pautas de carreira, pautas de diversidade, ou o que você acha que a gente consegue falar também. E se inscreva, ative o sininho, são coisas interessantes aqui que ajudam no crescimento do canal. Se você quiser ajudar ainda mais a gente, aqui estão nossas redes sociais. Se você está acompanhando esse conteúdo pelo Anchor, que é aqui como podcast, você tem todos os links de todas as redes sociais na descrição do episódio. Se você está acompanhando aqui por vídeo no YouTube, também está aqui todos na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.